Darkside, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje com o quarto episódio de A Casa do Dragão. Será que foi tão ruim quanto ser eliminado pelo Uruguai nos pênaltis? A resposta é não! Finalmente tivemos um episódio digno do que conhecemos de Game of Thrones e também, se você for comparar com a primeira temporada da Casa do Dragão. Felizmente, ao atingirmos aí a metade da temporada, tivemos finalmente ação, com os dragões se degladiando, uma batalha visceral. Antes de chegarmos no clímax do episódio, vamos falar aqui sobre algumas definições que aconteceram antes da grande batalha. A principal delas é o Aegon entendendo o quão insignificante ele é. Ele era simplesmente ignorado por todo o conselho, e deixou bem claro que a mãe dele também não o apoiava ali, né? O que conversa com aquela cena que nós tivemos alguns episódios atrás, dele em estado de choque, chorando copiosamente por conta da morte do filho, e a Alicent entra no quarto, vê o cara lá se debulhando em lágrimas e vai embora. Isso deixou bem claro que ela sente que o próprio filho é fraco, né? E depois ela começou também a falar do Viserys, que ela queria que o filho dela fosse metade do que o Viserys foi. Uma série de fatores que foram minando a credibilidade do rei. Ele já não tinha mais o apoio da mãe, que estava sempre ali ao lado dele, do avô, o Otto Hightower, que era a mão do rei, que ele simplesmente jogou fora, né? Descartou o cara que serviu há mais de anos ali na coroa, e por fim nomeou o Criston Cole, que estava muito longe, estava cuidando ali dos interesses dele, mas na guerra. Enfim, não estava ali para orientar o rei. E acho que a gota d'água foi o que aconteceu no episódio passado, né? Que não passou. O fator preponderante foi um só, e que veio desde o episódio passado, né, que foi extremamente morno. Tivemos a crítica aqui sobre o que aconteceu na semana passada e foi muito ruim, né, não contrasta com o episódio dessa semana, foi um dos piores episódios que a gente viu, mas algumas coisas você consegue pensar e trazer para o que aconteceu agora. Por exemplo, aquele encontro do Aegon com o irmão dele, o Aemond, lá num prostíbulo, cabaré, como você queira chamar, aquele estabelecimento. Ele levou isso pro coração com toda certeza e vimos o resultado disso na batalha que eu vou trazer logo mais. O Aemond não é uma pessoa que lida bem com sentimentos, a gente já viu, até por conta das brigas que ele tinha com os primos, e que isso culminou também na morte do Luke. E agora tivemos aí o impacto direto no episódio 4. Então são mais dois pontos importantes antes de a gente entrar na batalha do final do episódio. A conquista de Harrenhal por parte do Daemon não surtiu nenhum efeito. Ele segue sem se comunicar com Rhaenyra. O castelo está aos frangalhos, não tem qualquer tipo de conquista ou apoio que ele possa conseguir ali. Ele até tentou costurar alguma coisa com os Blackwoods, mas enfim, tem toda aquela questão histórica da batalha de Blackwood com os Brackens. Eles estão mais interessados no conflito interno que tem ali na região do que propriamente com a rainha retornar ao poder. Ele entendendo o que está acontecendo ali na região, que deve demorar, enfim, eu não sei se o Daemon vai acabar saindo de Harrenhal em algum momento até o final dessa temporada, porque os conflitos são tão grandes ali e o apoio é tão difícil de conseguir, que eu acho que o personagem pode acabar tendo o fim dele ali em Harrenhal mesmo. E o segundo ponto é o retorno da Rhaenyra, que foi até Kingsland conversar com a Alicent, entendeu agora que realmente o trono foi usurpado e que ela seria a sucessora, mas a rainha deu um golpe. Então essa volta para ela, já no finalzinho do episódio, né, que antecede todos os fatos que a gente vai tratar daqui a pouquinho, tivemos uma definição do tipo, ela entendendo que não tem mais o que fazer, que é só a guerra que vai resolver essa questão, que a Alicent, de fato, ela mentiu, porque a Rhaenyra deveria ser a sucessora do trono, assim como o Viserys afirmou durante toda a vida. E o Viserys era um cara ponderado, isso a gente sabe, mas extremamente teimoso nas decisões que ele ia tomar. Então ele não arredava o pé de alguma coisa que ele queria consolidar. E não seria o caso do tipo, no último suspiro dele, ele falaria que a Rhaenyra não seria a sucessora do trono, que é algo que ele bateu, ele brigou com o conselho, ele inventou a repercussão pública e ele simplesmente não arredou o pé, não retrocedeu
1 centímetro sequer. Tem até algumas partes interessantes, né, da Alicent agora refletindo sobre as ações dela, entendendo que ferrou, né? Não tem como voltar atrás agora disso tudo. Ela até foi procurar a profecia. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre a profecia do Gelo e do Fogo, que é um pensamento do Aegon, um conquistador. Foi o primeiro Targaryen que pisou em Kingsland. Não vem ao caso agora, eu sei que tem um monte de gente falando sobre isso, sobre a profecia, não vem ao caso agora. A Alicent, ela foi sim buscar um pouco de informação, mas ela ainda não chegou neste ponto. Então, vamos tratar do que todo mundo tá esperando aí, dos últimos 15 minutos do episódio. Assim, se você notar, se você foi assistir Godzilla e Kong no cinema, ou se você assistiu aí ele em algum streaming da vida, você sabe que os últimos 15 minutos foram um silêncio e só rugidos e fogo e coisas explodindo para todos os cantos. Eu me senti um pouquinho dentro desses filmes, mas não tem como ser diferente, né? A Rhaenys não podia simplesmente berrar com Daemon ou o idiota do Aegon chegando na batalha totalmente bêbado. Enfim, é só uma pequena brincadeira aqui. Obviamente não poderia ter sido diferente, né? Numa batalha visceral entre dragões, não tem como você ter um diálogo ali. Então aqui, ó, o meu brinde tem que ir, sem dúvidas, para o plano do Sir Criston Cole e também do Aemond, que eu diria que uma tentativa genial ali de atrair os dragões da Rhaenyra, eles foram muito bem sucedidos. Eles saíram grandes vitoriosos, por mais que tenha acabado com a morte do rei. Agora eles têm um poder ali, não diria ilimitado, mas eles vão ter uma pessoa muito mais lúcida no poder, que certamente o Aemond deve assumir. Ele já meio que exercia essa função ali na frente do conselho, né? Mesmo com o irmão presente no recinto, enfim, ele tem o respeito dos demais integrantes do conselho. Então, o que constitui o plano? Que foi uma jogada, até certo ponto do episódio, extremamente estranha. Eles reforçaram que as tropas do Cole só atacavam de noite com medo dos dragões da Rhaenyra. Eles estavam próximos ali da Baía do Dragão, de Dragonstone, enfim, toda essa questão. E aí, ele simplesmente decide atacar um dos castelos, que é muito próximo a Dragonstone, e que seria um ponto estratégico e acabaria isolando a Rhaenyra. Isso pode ser verdade, pode não ser verdade. Enfim, ela tem dragões e não tem tropas no solo, porque o Daemon ainda não conseguiu ninguém. Isso é fato. Então, por mais que tenha parecido um pouco estranho esse plano sendo bolado ali aos 45 minutos do segundo tempo, acabou dando certo. E muito certo, né? Saiu melhor do que a encomenda. O único contratempo foi a entrada do Aegon ali na batalha. Totalmente perturbado, entendendo que ele é uma peça totalmente fora do baralho. De alguma forma ele tentou mostrar que ainda ele seria útil à batalha e acabou indo pro Beleléu, morto pelo próprio irmão. Isso acabou caindo no colo do Aemond, né? Tinha aquela questão de ter sido constrangido pelo irmão, e sabemos como ele lida com as emoções, e ele uniu o útil ao agradável na cabeça dele, tipo, eu vou acabar com o dragão da Rhaenyra e vou destruir também o meu irmão aqui, por mais que custe o dragão dele. E foi o que aconteceu. Os dragões ali da Rhaenys e do Aegon estavam batalhando. Obviamente o Aegon ia perder essa batalha, ele não tem preparo mental, o dragão dele também não tinha capacidade ali para vencer a Meleys, que até então era o maior dragão da tropa da Rhaenyra e acabou indo também pro saco. Não por conta do Aegon, né? Ela já estaria acabando com aquela batalha até que o Vhagar surge na batalha. E assim, é uma cena simplesmente fantástica da dimensão, do tamanho que é esse dragão e do problema que a Rhaenyra vai ter para enfrentar o Vhagar. Ele é simplesmente colossal, não tem nenhum dragão vivo dos que a gente conhece dessa sucessão dos Targaryens. Talvez tenha algum dragão maior, mas ainda é selvagem. Claro, se tiver um plano ali para todos os dragões ao mesmo tempo atacar o Vhagar, ele tem aquele problema de mobilidade por ser grande. Aí acaba sendo até uma tarefa um pouco mais fácil, mas o efeito colateral é gigantesco. E naquela batalha, naquele momento em si, não tinha como a Rhaenys vencê-lo. E foi o que aconteceu. Ela já estava ali caminhando para voltar para Dragonstone,
e ela é surpreendida com o ataque do Vhagar, e foi ela e a Meleys pro saco e ainda acabaram abrindo uma brecha dentro do castelo que facilitou muito a vida da invasão dos verdes, que agora vão ser detentores daquela parte do mapa. O grande vitorioso desse duelo é de fato o Aemond, porque agora ele vai muito provavelmente ser coroado rei, ele vai ter o apoio da mãe, por mais que talvez essa atitude dele de ter matado o irmão não pegue bem, mas é um momento de guerra. Talvez isso fique para outro momento ali para ser resolvido. E ele conseguiu matar um dragão da Rhaenyra, o maior dragão, talvez o mais experiente em combate, e de quebra ainda eliminou o próprio irmão. Tá certo que o dragão dele acabou morrendo também, a Sunfire, mas agora não tem um inútil ali no trono, vocês me entendem? Ele acabou, de alguma forma, ajudando nessa sucessão, por mais trágico que isso pareça. Mas, pelo que a gente conhece ali em Game of Thrones, reis fracos que acabaram assumindo o poder, eles têm duração muito curta, né? Que foi o caso dos Lannisters, que a gente viu ali em Game of Thrones, né? O Joffrey acabou durando um pouco mais, ele não era um rei idiota, mas era um completo sádico, enfim, ele acabou durando um pouco mais do que o irmão dele, que veio na sequência, que se matou, enfim, não vou entrar nos detalhes aqui de Game of Thrones, mas o Aegon, por mais que ele carregue o peso do Aegon o Conquistador, o nome do Aegon o Conquistador, ele era um personagem fraco, era um rei fraco, e ele não ia durar muito, e durou pouquíssimo. Mas, meus amigos, foi realmente um episódio de tirar o chapéu, gostei bastante. Por mais que ainda tenha dado uma arrastadinha ali do começo do episódio até os 15 minutos finais, mas eu entendi todo o contexto, o que estava por trás, que tinha que vir ainda essa parte de preparação, o do porquê que eles estariam ali naquele ponto e não tinham arrumado para Harrenhal, que era o desejo do rei. Enfim, foi muito bem explicado. Talvez eles tenham demorado um pouquinho mais para terminar esse ciclo e já desenvolver a batalha, mas eles não deixaram pontas soltas. Tem toda uma guerra para acontecer. Mas, por exemplo, o Cole caiu lá. Será que ele morreu ou não morreu? Eles poderiam ter muito bem ter jogado isso pro próximo episódio. Não. Eles mostraram que o Cole está vivo e ele foi ao encontro do Aegon, que está morto. Ele viu o corpo lá, a Sunfire aparentemente ainda está parcialmente viva, mas o rei está morto. Diferentemente da semana passada, a minha nota para esse episódio agora é 9. Não vou dar 10 por conta do que eu expliquei para vocês agora, de ter se arrastado um pouquinho os diálogos antes da batalha, mas olha, esse foi o melhor episódio, se não um dos melhores aí dessas 2 temporadas de A Casa do Dragão, quando a gente viu um embate feroz entre 2 bestas, é o que a gente queria ver desde o início e tende a piorar muito mais, né? A gente deve ter um evento massivo aí com dragões, não sei se nessa temporada, acho muito difícil. O próximo episódio, inclusive, ele deve voltar para aquela temperatura morna, onde não vai acontecer muita coisa, vão ser mais as repercussões da batalha. Então a minha nota é 9. E como eu já adiantei, o próximo episódio, o 5º, né, já caminhando para o final da temporada, deve ser essas conversas da Rhaenyra assimilando a morte da Rhaenys e perdendo ali também um dragão. O Corlys agora precisando lidar com o luto, como que as filhas deles vão reagir, enfim, tem uma série de questões que precisam ser resolvidas e estabelecidas para o próximo episódio, e também como que a Alicent vai reagir com a morte de um filho. Creio eu que teremos ali algum tipo de retaliação por parte da Alicent com o filho, mas isso vai acabar ficando para segundo plano porque a guerra está em curso e agora é um confronto direto, ainda pendente do Daemon de fazer alguma coisa, o que eu acho muito difícil que aconteça. A Rhaenyra vai acabar ficando totalmente isolada com o conselho dela, que não ajuda em nada, só mais atrapalha do que ajuda, e ela perdendo cada vez mais espaço. Bom, minha gente, essa é a minha opinião sobre o episódio. Eu dei minha nota aqui, comentei os principais pontos que eu acredito que sejam chave aí pro episódio e o que vocês acharam. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse ótimo episódio, esse 4º episódio que culminou no fim de um personagem muito importante e o fim do rei que
sabemos que não seria rei por muito tempo, enfim, eu gostei bastante. Você gostou, não gostou? Deixa aí nos comentários para que a gente saiba, para que a gente possa discutir um pouco mais de tudo que a gente viu. E não se esqueça também de deixar o like aqui no vídeo, me ajude a divulgar o canal, a divulgar o conteúdo. Quanto mais likes, mais gente sendo atingida pelo vídeo e a gente pode montar aqui um debate muito amplo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixa o like também, que ajuda bastante. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima semana. Quem sabe com um episódio melhor, ali não tão bom. Eu aposto que ele vai voltar para aquela normalidade de uma exibição com mais diálogo do que ação de fato. Mas a gente conversa sobre isso na próxima segunda. Então, até a próxima.